Final de semana, manifestação no Brasil inteiro, ou pelo menos nas principais cidades, acerca do caso Cãozinho Orelha. Aquele caso lamentável que aconteceu lá na Praia Brava, em Florianópolis, onde supostamente alguns adolescentes promoveram maus tratos no cãozinho, que teve que sofrer eutanásia, tamanha a gravidade dos ferimentos, enfim, uma brutalidade, uma crueldade inominada, né? A partir do momento em que a gente vê a carinha do cãozinho e imagina alguém com coragem de praticar mal a um animal absolutamente indefeso. Então, o crime realmente ele não tem perdão, tem que ser apurado, tem que ser punido, tem que ser julgado, enfim, aqueles adolescentes têm que ser efetivamente, além de sofrerem as punições pelo crime que cometeram, eles têm que servir de exemplo de não fazer a todos aqueles que, porventura, tenham em algum momento passado pela cabeça em fazer algum mal a algum animal. Mas as manifestações de ontem, elas levantaram uma outra questão que eu acho que merece ser analisada por aqui e que diz respeito à questão da segurança pública em nosso país. Trata-se da maioridade penal. Hoje se estabelece, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece de que um jovem só pode ser punido a partir dos 18 anos de idade. Antes disso, ele é tratado como alguém que, porventura, esteja cometendo algum crime, mas não sabe muito bem aquilo que está fazendo e tem que ser tratado de forma diferente. Nem preso ele pode ser detido. Se condenado, no máximo do limite da crueldade daquilo que ele cometeu, ele pode ficar internado em alguma assistência por, no máximo, 3 anos. Veja o que acontece em alguns outros países do mundo em que há quase plena segurança pública. Vamos começar pela Dinamarca, vamos começar pela Suécia. Lá, a partir dos 13 anos de idade, a criança ou o jovem já pode ser condenado. Tivemos um caso, inclusive, em 1993, na Inglaterra, no Reino Unido, onde 2 meninos de 10 anos raptaram um menor, uma criança de 2 anos, tiraram do domínio da mãe em um shopping, levaram essa criança a 4 quilômetros dali, em Liverpool, torturaram e amarraram essa criança no trilho de trem e deixaram com que o trem passasse por cima do seu corpo, ou seja, estraçalhando uma criança de 2 anos. Pois eles foram condenados, no que pese a legislação da época na Inglaterra, prevê maioridade penal a partir dos 13 anos de idade, eles foram julgados e condenados aos 10 anos de idade, por pedido da promotoria pública, em uma sentença sem prazo definido. Um chegou a ficar preso até 2025, porque foi solto momentos ou alguns anos depois, mas acabou cometendo um novo delito e voltou para a cadeia, ou seja, já tinha um espírito homicida e um espírito criminoso já a partir dos 10 anos de idade. Então eu vejo assim, de que o adolescente ou o jovem, ele tem que ser punido não pela sua idade, ele tem que ser punido pela consciência do crime que está cometendo e pela gravidade do crime, e não por ter 16, 17, 18, 19 ou 20 anos. Ele tem que cometer o crime na medida em que ele sabia que estava cometendo o crime e as consequências daquilo. Ou um jovem que é cooptado pelo crime organizado, pelas milícias lá do Rio de Janeiro, por exemplo, empunhando uma metralhadora, e a gente vê isso muitas vezes na televisão, ele não sabe que aquele fuzil que ele está carregando foi feito para matar. E se ele vier a matar alguém, ele não vai ser punido. Ele sabe que se ele não vai ser punido como se fosse um adulto. Vai, no máximo, ter que prestar serviços comunitários ou ficar preso numa casa de recuperação por até 3 anos. Então ele sabe o que está fazendo, ele sabe o que aquele seu ato pode cometer, ele sabe a gravidade do ato que ele tem nas mãos próprio para ser cometido. Então, que tenha o julgamento de acordo com a consciência do crime que cometeu e que tenha a sua punição estabelecida de acordo com a gravidade desse crime.